Bom pessoal, mais um vídeo da série. Esse vídeo talvez seja um pouco mais delicado ou polêmico para alguns, que eu vou abordar se seria o discípulo amado uma mulher. E eu estou renderizando um outro vídeo e meu processador está lento, então se por acaso no começo, em algum momento, a minha voz ficar meio demoníaca, como ficou no vídeo um tempo aí, é por isso, tá? Não preocupem não que o diabo não está aqui, até porque hoje é segunda, ele não costuma aparecer de segunda, é só um defeito técnico aqui da renderização do vídeo, ok? E só um aviso aqui também, que um rapaz comentou aqui agora, o Fernando, que ele não tem sido notificado dos meus vídeos, né? E realmente, muita gente não tem sido. O YouTube tá uma porcaria. O YouTube não tá avisando mais aos inscritos quando a gente envia um novo vídeo. Ele tá removendo inscritos, removendo likes. Então, de vez em quando acompanhem, ou pelo grupo, ou sei lá, de outra forma, ou visitem o canal, porque ultimamente o YouTube tá difícil mesmo, ok? Então vamos agora ao tema. Será que o discípulo amado, o autor do quarto evangelho, seria uma mulher? Bom, o autor do quarto evangelho menciona sempre um discípulo amado várias vezes. Aqui, ó, João 13:23. Ora, achava-se reclinado sobre o peito de Jesus um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava. E aqui é uma cena bem íntima, né? Que Jesus amava tanto esse discípulo que o discípulo tem até a liberdade de se inclinar sobre o peito dele lá na última ceia. Ora, Jesus vendo ali sua mãe e ao lado dela o discípulo a quem ele amava. Já que em João 20, ó, estava Pedro e o outro discípulo, a quem Jesus amava. Em João 21. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro. E aqui, em João 21, 20 e 22. E Pedro, se virando que o seguia, aquele discípulo a quem Jesus amava. Então, todo momento João menciona esse discípulo que ele amava. Ele, inclusive, é retratado, né, em pinturas católicas, né, em pinturas sacras, né? Principalmente nessa cena aqui onde o discípulo se reclina sobre o peito de Jesus. O Dan Brown chegou a teorizar naquele livro, né, o Código da Vinci, que seria Madalena, né, uma suposta esposa de Jesus, devido à intimidade que a gente vê entre Jesus e esse discípulo, que o tempo todo João faz questão de dizer que Jesus amava, ok? O que é bem estranho, né, porque se Jesus amava a todos, não tinha por que ter essa separação, né, aquele que Jesus amava. E o que nós podemos saber acerca desse discípulo amado? Durante a última ceia, ele esteve deitado sobre o peito de Jesus. Ele esteve a falar com Jesus na cruz e foi viver com a sua mãe, depois que Jesus morreu. Ele recebeu de Madalena a notícia de que o corpo de Jesus tinha desaparecido do sepulcro. Estava com Pedro num barco, quando o ressuscitado Jesus apareceu-lhes. E aqui uma coisa interessante, mas eu vou mencionar depois isso aqui, que Pedro estava totalmente nu no barco. Mas daqui é só um pormenor. E Pedro pergunta a Jesus qual é o discípulo, né, daquele discípulo amado, como se tivesse uma preocupação especial por ele. Só que no desfecho do livro é que o autor identifica-se como sendo ele, né, o autor do livro, esse discípulo amado. Só um PS aqui, tá? Alguns acham que o capítulo 21 de João foi adicionado posteriormente, tá? Provavelmente o evangelho acabava no capítulo 20. Mas continuando. Este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e a escreveu. Eu até respondi um comentário de uma moça aqui em alguns vídeos anteriores, que todo mundo pensa que João é o autor do quarto evangelho, né? A tradição atribui a João. Mas o autor se identifica e ele fala que é o discípulo amado, que você vê dentro do contexto, é quem dá testemunho e escreveu esse quarto evangelho. Então, vamos agora a uma questão interessante. Esse discípulo sempre é anônimo. Fica uma pergunta aí. Por que ele é sempre anônimo? Por que o autor não identifica ele com nenhum nome? Podia ser até um nome não popular, podia ser, por exemplo, um Felipe, um Bartolomeu, um outro Tomé, mas ele sempre é anônimo. É estranho, vocês vão convir comigo. E tem um texto onde ele cita o discípulo amado que chama a atenção, que é esse daqui. Eu separei o texto em duas cores para facilitar o entendimento de vocês. Eu vou ler primeiro o texto e depois eu vou dizer o que tem de estranho nesse texto, ok? Prestem atenção. E junto à cruz de Jesus estava sua mãe, a mãe de Jesus, Maria. E a irmã de sua mãe, que a irmã de sua mãe seria a tia de Jesus. Estava também Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena, ou seja, 4 mulheres junto com Jesus. Ora, vendo Jesus ali a sua mãe, e o discípulo a quem ele amava estava presente, disse a sua mãe: Mulher, eis aí o teu filho. E depois ele falou para o discípulo: Eis aí a tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Pronto, só um texto comum, 3 versículos aqui de João. Agora, o que tem de estranho nesse texto, Ronaldo? Na primeira parte desse versículo, essa que eu destaquei aqui em azul,
Quem estava junto à cruz? Quem que o autor mesmo menciona, se é o próprio João, não sei, ou o próprio discípulo amado, quem que ele menciona que estava junto à cruz? Estava junto à cruz sua mãe, a sua tia, a Maria, mulher de Clopas, e a Maria Madalena. 4 mulheres, não é isso? Então Jesus conversa com a sua mãe e o discípulo amado, ou seja, aquele que ele amava. Mas só que só tem 4 mulheres no texto. Aqui, ó, ele não menciona que estava ali também o discípulo amado. Ele já dá uma continuidade falando que Jesus viu a sua mãe e já falou com o discípulo ao mesmo tempo. Não é estranho? O que dá a entender que o discípulo seria um desses 4 personagens aqui, um dos 4 sujeitos. Porque ele não coloca uma outra exceção aqui, ó. Ora, vendo Jesus ali a sua mãe e o discípulo que o amava, ele disse, mas só que antes, no mesmo versículo, ele só narra 4 mulheres no texto. Então, continuando. O discípulo pode ser uma referência tanto a homem quanto a uma mulher. Por que não? Então vamos lá. 4 mulheres, sua mãe, sua tia, a outra Maria e Madalena, correto? Jesus conversa com sua mãe e o discípulo amado, ou seja, aquele que ele amava, e só tem 4 mulheres no texto. Então, vamos eliminar as mulheres por exclusão. Sua mãe não poderia ser, nem sua tia. Eu até esqueci de colocar aqui, ó. Nem sua tia. Não poderia ser. Nem Madalena, porque Madalena o autor narra numa outra passagem com os dois, naquela passagem da ressurreição que eu mostrei em um vídeo anterior. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhe: levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde colocaram ele. Notaram? Aqui fica sempre anônimo ao discípulo que Jesus amava. Agora, uma outra curiosidade aqui dessa parte da ressurreição narrada por João é que esse discípulo, segundo João, é o que chega primeiro ao túmulo. E os demais evangelistas são unânimes a dizer que quem chegou primeiro ao túmulo foi uma mulher, ou mulheres no plural. Olha aqui, ó. E corriam os dois juntos, né? Pedro e o outro discípulo. Mas o outro discípulo, aquele que Jesus amava, correu mais apressado do que Pedro e chegou primeiro no sepulcro. Pedro nem chegou, só olhou por fora. Mas esse discípulo que Jesus amava chegou primeiro. E segundo os outros evangelhos, eu vou pegar só Marcos aqui como referência, ó, ele diz que foram só mulheres ao sepulcro. Ó. E passando o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e uma tal de Salomé compraram aromas para irem ungí-lo. Então, daria para entender que aqui em João, esse outro discípulo, nós poderíamos até pressupor que seria provavelmente uma mulher. Por isso o anonimato. Eliminando a tia de Jesus, que não é mais mencionada, mas eu já coloquei ali, sobra apenas a Maria, mulher de Clopas. Quem é este Clopas que só figura nesse versículo? Então é uma coisa estranha. Isto sim faria mais sentido, porque uma mulher casada ela teria que se manter o anonimato. Ela não poderia divulgar o seu nome num livro, onde ela declara ter se deitado no peito de um outro homem, né, como ali na ceia, e que tinha estado num barco com um homem despido, aquela passagem ali de Pedro, onde ele está nu no barco. Então será que esse discípulo amado, que é tão mencionado ali, seria uma mulher, e o autor diz que é uma mulher, não menciona quem é só para manter um anonimato? Poderia ser uma mulher casada, a mulher desse tal de Clopas? É uma possibilidade. Fica aí uma coisa aí para reflexão, para cada um tirar as suas próprias conclusões. E outra curiosidade também, eu coloquei aqui só para citar, para não passar batido, é que Marcos também menciona, né, que quando Jesus foi preso, todos os apóstolos fugiram. Aqui, ó, e deixando-o todos fugiram. Está aqui em Marcos 14:50. E um certo jovem, apesar de estar no masculino, mas é estranho, o seguia Jesus, quer dizer, era um discípulo, um seguidor de Jesus, envolto no lençol sobre um corpo nu. E lançaram-lhe a mão, tentaram pegar esse jovem, mas esse jovem, largando o lençol, fugiu nu. Então primeiro fugiram todos os apóstolos na hora que Jesus foi preso. E depois um certo jovem que seguia Jesus nu. E ninguém sabe quem é esse jovem nu. Muitos atribuem a ser o próprio Marcos. Mas aí fica uma questão, né? Será que esse jovem nu que fugiu, depois que os apóstolos fugiram, será que esse jovem não poderia ser o mesmo discípulo amado que é mencionado aqui, né? Tantas vezes no Evangelho de João? Tanto que, além de ser o último a fugir, foi um dos únicos que foi na cruz, né? Quando Jesus estava lá na cruz, junto com as mulheres. Poderia ser a própria mulher de Clopas. Então fica aí uma reflexão. E aqui Marcos tenha transformado ele num personagem masculino.
Por que o autor se refere tanto a esse discípulo amado e não cita o seu nome? Não dá nenhuma pista de quem ele seja. Seria esse o João mencionado pela tradição? Será que esse aqui que é mencionado aqui seria o João, que a igreja atribui como autor do quarto evangelho? Seria uma mulher que seguia Jesus e por ser mulher, e até por ser provavelmente casada, ela teve que manter o anonimato, então ela não se identifica, ela só se identifica aqui no final do livro como este é o discípulo que dá o testemunho? Será? É possível. Então isso aqui é só uma conjectura, é só uma curiosidade aqui do quarto evangelho, que realmente é muito estranho, né? Que João menciona tanto e tanto esse discípulo amado, mas é muito difícil identificar quem é. Por que tanto anonimato acerca de uma pessoa? Então fiquem aí, tirem suas próprias conclusões, ok? Paz a todos.